Fala galera, nesse vídeo vamos falar de progressão geométrica, conhecida também como PG. Então já deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui para a aula, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a definição de progressão geométrica, tá bom? Então PG, pessoal, ela é uma sequência numérica em que cada termo a partir do primeiro corresponde à multiplicação de uma razão pelo termo antecessor. Bom, a princípio aqui parece um pouquinho complicado, pessoal, mas a gente vai ver parte a parte aqui e facilitar essa questão. Então, dá uma olhadinha aqui nessa sequência de números que eu tenho, pessoal. Tem aqui o 2, 6, 18, 54, e ela vai aqui até o mais infinito, tá bom? Então, a progressão geométrica, pessoal, cada número dentro dessa sequência de números aqui, nós chamamos elas, cada número de termo, tá? Cada termo ele vai receber um apelido. Esse apelido, normalmente a gente utiliza a letra A mais a posição que o número se encontra na sequência. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu número 2, ele é o meu primeiro número, certo? Então, ele vai ser o meu A1, tá bom? O 6 é o segundo número, então ele vai ser o meu A2, o 18 o meu A3, o 54 o meu A4 e assim por diante até o mais infinito, tá bom? Então, sabendo disso, galera, vamos falar um pouquinho sobre a razão em uma PG, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Então, pessoal, a razão de uma progressão geométrica ela é representada pela letra Q, tá bom? E ela é a divisão de um termo da sequência pelo seu antecessor, tá? Então, olha essa sequência aqui, galera. Eu tenho 2, 6, 18, 54 e também vai até o mais infinito, tá bom? Então, para encontrar a razão dessa PG aqui, basta eu pegar, por exemplo, o número 6 e dividir pelo número 2. Então, fazer aqui, ó, Q, que é a minha razão, é o 6 dividido pelo 2. E eu vou ter uma razão 3, certinho? Mas eu posso fazer isso com qualquer número da sequência, tá? Então eu posso fazer 18 sobre 6, ó, por exemplo. Então, vou ter aqui Q é 18 sobre 6. Também vou ter um valor de 3, tá? Posso fazer 54 dividido por 18. Então, Q é igual a 54 dividido por 18, que eu também vou ter o resultado 3. Perceba, pessoal, que esse resultado ele se mantém constante, ó, 3, 3, 3. Então, tem que ser um número constante aí para considerar essa sequência numérica uma PG. Se não for constante esse número, não é uma PG, tá? Então, pessoal, tem uma observação aqui a ser feita, né? Que se essa razão que eu encontrar ela for maior que 1, essa PG ela é crescente, tá? Se essa razão ela tiver entre 0 e 1, eu tenho uma PG decrescente. Se essa razão for igual a 1, eu tenho uma PG constante, tá bom? E se essa razão for menor que 0, eu tenho uma PG oscilante, legal? Então perceba aqui, galera, que se eu pegar o número atual aqui, certo? E multiplicar pela razão que eu encontro o próximo número. Então olha aqui, ó, eu tenho 2, certo? 2 vezes a minha razão, que é 3 que eu encontrei, eu vou obter o 6. Então, 6 vezes a razão que eu encontrei, que foi 3, eu tenho 18. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, eu tenho 54. Então, tá? É assim que eu vou fazendo a minha PG. Então, perceba, pessoal, que se eu fizer 54 vezes 3, eu vou encontrar o meu próximo termo aqui. Então, 54 vezes 3 aqui, eu vou ter o termo 162, né? Que seria o meu próximo termo, tá bom? Agora, então, pensa aqui. O meu 2 é o meu A1, 6 A2, 18 é o A3, 54 é o A4, eu achei o A5, tá? Agora, pensa que eu quero saber a posição 30 dessa PG, o meu A30. Você vai ficar fazendo 162 vezes 3, pegar o resultado, multiplicar por 3 e fazer isso até a posição 30, você vai demorar uma eternidade e vai se cansar antes de chegar lá. Aí que vem a fórmula geral de uma PG, pessoal. Isso aqui veio para dar uma salvada, tá? Então, são 4 variáveis importantes que você precisa retirar de uma PG para que você consiga aplicar essa fórmula. Então, a primeira variável, pessoal, é o meu AN, tá? O que é o AN? O AN é o termo que eu quero encontrar. Por exemplo, eu quero encontrar o termo A40, que é o da posição 40, o A10, o A20 e assim em diante. O A1, galera, é o primeiro termo da PG, então, meu primeiro número, tá? O meu N é a posição do termo que eu quero encontrar. Então, eu quero encontrar o termo da posição 40, da posição 30, da posição 20, tá bom? E o meu Q é a razão da PG que eu calculo
como eu mostrei acima para vocês. E a fórmula geral de uma PG fica sendo o termo que eu quero encontrar, tá? É igual ao primeiro termo dessa PG vezes a minha razão elevado à posição do termo que eu quero encontrar menos 1. Legal? Então, vamos fazer um exemplo aqui, galera, com números para essa aplicação da fórmula ficar um pouquinho mais fácil. Dá uma olhadinha nisso aqui, pessoal. Eu tenho essa sequência de números aqui, ó. Tudo bem? Então, eu tenho aqui 3, 6, 12 e 24 e eu quero saber o 10º termo dessa PG. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a dar os apelidos dos meus termos. Então, esse aqui é o meu A1, esse aqui vai ser o meu A2, A3, A4 e assim segue em diante, tudo bem? Então, a primeira coisa aqui, galera, depois de ter dado os apelidos, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar as minhas variáveis principais. Então, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber o meu AN. Qual que é o meu AN? O meu AN vai ser igual a 10, porque eu quero saber o 10º termo, tá? Então, é a 10, que é o termo que eu quero encontrar. Aí, eu tenho que descobrir o meu A1, que é o primeiro termo da minha sequência. Então, eu tenho aqui que é 3, beleza? Meu A1 é 3, primeiro termo encontrado. Eu tenho o N, que é 10, porque eu quero achar o 10º termo. E eu tenho a minha razão, que eu vou calcular fazendo como, galera? Eu vou pegar o número aqui a partir do segundo, vou dividir pelo seu antecessor. Então, 6 dividido por 3. Então, eu tenho que a minha razão é 2 aqui dessa PG. Pronto, eu encontrei o que eu precisava. Agora eu vou aplicar a fórmula aqui. Certinho? Então, a fórmula é o quê? Repetindo aqui, né? É AN igual a 1 vezes o Q elevado a n menos 1. Tudo bem? Então, vou aqui substituir meus valores. Meu AN é igual a 10. Portanto, a 10 é igual ao meu A1, que é 3, vezes a minha razão, que é 2, elevado a 10 menos 1. Tudo bom? Então, eu vou fazer aqui 10 menos 1 aqui primeiro. Então, repetindo, a 10 é igual a 3 vezes 2 elevado a 9. Certinho? Então, a 10 vai ser igual a 3 vezes 512, que dá 2 elevado a 9, tá? 3 vezes 512. Então, eu vou obter a 10 vai ser igual a 1536, certinho? Então, pessoal, o 10º termo aqui dessa PG vai ser 1536. Utilizando a fórmula é mais fácil do que você ficar fazendo 3 vezes 2, que é a minha razão para encontrar o 6, vezes 2 para encontrar o 12, vezes 2 para encontrar o 24, e ficar fazendo isso até chegar lá no 10º termo. Imagina se fosse 40, que você ia ter que ficar uma eternidade. Então, utilizando essa fórmula fica muito mais fácil, tá bom? Agora, pessoal, eu vou falar de uma segunda fórmula que ajuda muito na questão da PG, que é a soma dos termos de uma PG. Tá bom? Quando eu quero somar todos os termos de uma PG até um determinado ponto, tá? Então, eu preciso também definir 4 variáveis importantes, que é o SN, certo? Que é a soma até o termo que eu quero. Então, eu quero somar até o 10º termo, então S10. Quero somar até o 20º, então S20, tá? O meu A1 é o primeiro termo dessa PG, tá bom? O N é o termo até onde eu quero somar. Então, eu quero somar até o 10º, então meu N é 10. Quero somar até o 20º, meu N é 20. E o Q é a razão que a gente calcula como mostramos até agora aqui na aula, tá? Então, essa fórmula aqui, ela fica sendo a soma até o termo que eu quero, né? É igual ao primeiro termo dessa PG vezes a minha razão elevado ao termo até onde eu quero somar, menos 1, dividido pela minha razão, menos 1, certinho? Então, pensa que você tem que somar os números de uma PG do primeiro termo até o termo 40. Você vai ficar somando 1 a 1, você vai demorar também uma eternidade, então essa fórmula aqui veio para ajudar bastante, certinho? Então, fazer um exercício aqui com números que sempre fica mais fácil de entender, legal? Então eu tenho essa sequência numérica, pessoal, 3, 6, 12 e 24, e eu quero qual é o valor da soma de todos os números da PG até o 10º termo. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apelidar os meus termos. Então, meu 3 vai ser o A1, o 6 vai ser A2, 12, A3
e o 24A4, tranquilo? E assim até o mais infinito. Vou determinar as minhas principais variáveis que eu preciso. Então eu preciso encontrar o que aqui, galera? Eu preciso encontrar o meu SN. Então, meu SN é igual a S10, que eu quero somar até o 10º termo, tá? Eu preciso encontrar aqui o meu A1, que é o primeiro termo dessa minha PG, que é 3. Só olhar aqui, eu tenho que é 3, beleza? O meu N, que é o termo até onde eu quero somar até o 10º termo. Então, meu N é 10, beleza? A minha razão, pessoal, como que eu vou encontrar, galera? Eu vou pegar a partir do segundo termo aqui e dividir o seu antecessor. Então, 6 dividido por 3, eu tenho que a minha razão é 2. Legal? Então, eu encontrei todas as variáveis que eu preciso. Agora eu vou na fórmula e vou substituir os valores. Pego essa fórmula aqui, substituo os valores que eu preciso, vou fazer isso aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu SN, então S10 é igual ao quê? Ao A1. Então eu tenho que é 3, certo? Isso é vezes o quê? A minha razão, que é 2, elevado a N, certo? Que é até onde eu quero somar, menos 1. Eu vou dividir isso tudo por a minha razão, que é 2, menos 1 também, tá bom? Fazendo as contas aqui, eu tenho que S10 vai ser igual a 3 vezes, aí aqui, 2 elevado a 10 menos 1, eu vou ter 1023, certinho? Eu vou dividir isso por 2 menos 1, que também dá 1 aqui, ó. Legal? Fazendo essa conta 3 vezes 1023, eu vou ter que S10, que é a soma até a 10ª posição da PG, vai ser 3029 dividido por 1, certo? Então, portanto, eu tenho que a soma até o 10º termo dessa PG vai ser 3029. Então, somando aí o termo A1, mais A2, mais A3, mais A4, mais A5, mais A6, até o 10º termo, eu vou ter esse resultado aqui, ó, 3029. Usando a fórmula, claro, fica muito mais fácil do que você ficar somando termo a termo, né? Então, é isso que eu queria falar de PG, pessoal. Espero que tenha agregado aí no estudo de vocês, espero que tenha ajudado. Deixa um like aí no vídeo, não esquece de compartilhar, curtir e até a próxima aula.